Olá, obrigado por você estar aqui conosco nesse segundo dia em que iremos conversar sobre acervo. Esse acervo que está na cidade, muitas vezes se torna coberto por outras paisagens e vamos falar sobre documentos, acervo documental, a importância deles e como se pratica esta conservação. Para iniciar a nossa conversa, vamos ouvir a professora Marta Campos, arquiteta que vem estudando o desenvolvimento da cidade, a sua preservação, que vem estudando a importância da paisagem, da valorização, da preservação da paisagem natural e do patrimônio histórico que forma o nosso acervo. Com vocês, professora Marta Campos. Olá! Olá a todos e todas, participantes da 19ª Semana Nacional de Museus. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite por estar aqui falando sobre o Museu São Benedito do Rosário. E, enfim, vou me deter aqui ao meu texto e me sinto muito honrada em participar deste evento. Sobretudo pela proposta que achei muito instigante, o título do evento. A perspectiva de se pensar o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Bom, a minha proposta aqui é seguir adiante com essa proposta do evento, Além de recuperar e reimaginar, a ideia é que a gente possa reconhecer o Museu São Benedito do Rosário, inserido na Igreja Nossa Senhora do Rosário, e reconhecer a igreja inserida no Centro Histórico de Vitória, capital do Espírito Santo. Bom, eu vou me deter no texto para que a gente possa ter mais estrutura aqui na nossa conversa e seguimos aí num tempo que o debate, enfim, que a minha contribuição nesse evento possa ser bastante proveitosa. Vamos lá. Numa ideia de ampliação de escala, a ideia é que a gente possa reimaginar o Museu de São Benedito do Rosário a partir de sua recuperação inserida na dinâmica do presente, da cidade e do bairro onde está implantado, mas vinculando o futuro do museu ao futuro do lugar onde ele está. É essa perspectiva. E aí eu estou propondo aqui também fazer da paisagem da cidade uma chave de leitura do nosso museu. Então, isso tendo em vista um material, um documento que vai ser a base da nossa conversa de hoje, que é o Plano de Proteção da Paisagem do Centro de Vitória, na qual eu tive a oportunidade de coordenar, foi finalizado em 2012 e coordenei como arquiteta, urbanista, professora e pesquisadora da UFES, com uma equipe multidisciplinar ampliada. E, finalmente, no plano de revisão, de revisão do Plano Diretor Urbano de 2018, esse material foi incorporado, o Plano da Paisagem da Área Central foi incorporado. Então, fica aí também uma recomendação para quem tiver interesse de conhecer o Plano Diretor Urbano revisado de 2018, como que ficou a proposta para a Igreja do Rosário, aonde está o museu. Bom, eu digo isso para dar uma localizada na nossa fala. E a ideia é que eu possa aqui trazer um breve indicativo da história do lugar, amparado na ideia de que proteger os referenciais construídos e naturais da paisagem do Centro Histórico de Vitória, e aí com foco na Igreja do Rosário, é um modo de entender um pouco o papel do museu neste momento. Então a ideia é que a gente possa ter também uma perspectiva propositiva, uma coisa que se imagine o futuro no qual o entorno imediato dessa igreja, que contempla o museu, possa ter no seu futuro algo que seja reestruturado na perspectiva de trazer o retorno de visibilidade da Igreja do Rosário no contexto do centro histórico. Bom, e aí entendendo que mesmo sendo tratado aqui diretamente
o campo da visibilidade, a gente sabe que não basta ver a igreja, né? Mais do que vê-la, é preciso ampliar o acesso até ela, e mais do que isso, as chances, né? Ampliar as chances das pessoas conhecerem, reconhecerem, atribuírem, né, novos valores para a igreja e para o museu, né? Enfim. Então, quando a gente fala de proteger paisagem, especialmente no lugar onde o museu está, nós temos uma situação na área central que remete de imediato a um contexto histórico remotíssimo, né, colonial, com as suas edificações, monumentos, suas praças, ruas, avenidas, escadarias antigas, incluindo a escadaria que faz o anteparo, o acesso à Igreja do Rosário, ao Museu de São Benedito do Rosário. Nós temos também a natureza, né, ilhas, águas, demais tipos de vegetação. Se tiver a possibilidade de inserir algumas imagens, nós vamos inserir, né? Mas a nossa ideia aqui é ampliar esse modo de pensar o centro histórico, que está sempre vinculado ao passado, com uma construção de futuro, né? O que significa, então, proteger, recuperar, né, reimaginar na atualidade essa referência histórica da cidade, que é a Igreja do Rosário, esse bem patrimonial já, né, instituído como tal, consolidado e protegido pelo Serviço de Patrimônio Histórico Nacional. Como fazer disso uma perspectiva de pensar na atualidade a paisagem da história e a paisagem do futuro, né, em simultâneo, né? Portanto, partimos da cidade, chegamos na igreja e chegamos no Museu de São Benedito, né? Então, a nossa perspectiva aqui é de tratar dessa herança cultural transmitiva coletivamente ao longo do tempo, um esforço muito grande, né? E sobre o qual tem compromisso os governos e a sociedade. E aí eu preparei 3 momentos para ficar um pouco mais fácil, assim, né, de estruturar, né, essa participação, que para mim também é inédita. Eu nunca participei de um evento assim, só por vídeo. Então, preparei 3 momentos. No primeiro momento, uma visão retrospectiva, bastante breve, da história do lugar onde o museu está situado. No segundo momento, um registro de identificação e caracterização da Igreja do Rosário propriamente dita, né? Não entro no espaço do museu. E no terceiro momento, uma visão prospectiva, com uma proposta do entorno imediato da igreja, né, que faz o abrigo do Museu São Benedito do Rosário, resgatando a proposta do plano de posição da paisagem e do plano diretor urbano, aonde se indica especialmente mudança de altura das edificações ao entorno da edificação. E aí nós temos esse entorno imediato, mas também temos o que se chama de um entorno ampliado, né, uma área envoltória dessa igreja, né? E ainda uma perspectiva de que possa demolir determinadas edificações que obstruem, né, esse campo visual. Portanto, esse campo de acesso visual que também permitirá o acesso propriamente dito, né, público ao museu. Então vamos ao primeiro momento, né? Um pouco de história para dar uma contextualizada. Vitória, com data de fundação oficial do ano de 1551, apresenta na sua área central tanto os remanescentes da colonização portuguesa no Brasil, quanto os impactos dos processos urbanos ocorridos ao longo do século XX. Esses processos conferiram à cidade uma imagem desenvolvimentista em detrimento daquela condição secular, né? E geraram impactos que modificaram funções, arquitetura, estrutura urbana, uso e paisagem do atual centro histórico da capital capixaba. Bom, advindos de processos de urbanização e metropolização da região da Grande Vitória, esses impactos influenciaram e modificaram e ainda modificam a paisagem da área central de Vitória, podem estar associados à modernização de suas estruturas arquitetônicas, urbanas, de infraestrutura e portuária, bem como os efeitos do processo de globalização também, alterando tudo isso. Bom, a inserção da arquitetura e da estrutura urbana num ambiente natural de relevo, de vegetação
hidrografia singular da área central, gerou intensas mudanças ao longo do tempo na paisagem e no território desse lugar. E poderia resumir aqui que essas mudanças são manifestadas por aterros que alteraram a linha da frente de água original, vários aterros, criando um suporte ampliado do solo para novas edificações e modernização, especialmente das atividades portuárias. Edificações e obras urbanistas foram implantadas, substituindo exemplares da arquitetura e estruturas de períodos históricos remotos, né? E a nossa Igreja do Rosário é um desses exemplares que ficaram. Nós não temos a arquitetura da construção, de construção civil colonial, não temos, apenas 2 sobrados. Então, o que nós temos são as igrejinhas, né, do Rosário e outras. E os edifícios altos vieram, né, erguidos e causando um impacto avassalador por conta da verticalização do lugar. A Igreja do Rosário, ela é um emblema disso, talvez o mais evidente, né, exemplar de um apagamento visual. Atualmente ela é escondida, literalmente escondida, é vista só por pequenos fragmentos, né, em alguns pontos do centro. Nem tanto a igreja propriamente, mas as suas palmeiras, que anteriormente eram 2 e agora é só uma. Né? Então, essa perspectiva de falar do museu, de falar da igreja, de falar da cidade, de falar desse sítio onde ela está, trata de uma dimensão mais ampliada, que é que possamos garantir a visibilidade dos referenciais paisagísticos do lugar, tanto os construídos como os naturais, porque eles estruturam, né, a imagem coletiva do lugar, a identidade cultural do lugar, a memória social. Então, isso é fundamental de ser entendido sob a perspectiva do museu, da igreja e da cidade. Então, promover uma ocupação democrática da cidade, promovendo também, né, proporcionando uma fruição visual dos referentes paisagísticos reconhecidos como marcos que estruturam essa cidade, a sua paisagem, seu território, fortalecer isso, o reconhecimento desses bens, como a construção da cidadania plena, né, do morador da cidade, enfim, como um todo, não só do morador do centro, onde ele está, o bairro em que ele está. No limite, então, proteger o ambiente urbano, construído natural, valorizando seu patrimônio cultural e a sua paisagem, isso tudo prevê, né, uma possibilidade de funcionar a sua ativação física e econômica de modo sustentável, desse ambiente urbano, desse lugar. E aí nós temos uma série de imagens que poderiam ilustrar melhor a minha fala, mas eu vou tentar aqui fazer com que vocês imaginem junto comigo, né? O que nós temos como periodização dessa época inicial, onde tivemos a ocupação do sítio, inclusive a implantação da igrejinha, né? Nós estamos falando de um período de uma paisagem colonial, né, de um território colonial que vai do século XVI ao XIX, é longuíssimo isso. Nós temos nesse período que as igrejas, com seus pontos verticais, um maciço enorme, um maciço central, o mar, como os marcos, né, desse lugar, de referência desse lugar, de paisagem de ocupação de território. Nós estamos falando nos primórdios da Vila Colonial de Vitória. E ali nós temos esse predomínio da horizontalidade das construções civis que não perduraram, os pontos verticais da arquitetura religiosa, algumas que ficaram, a supremacia da natureza perdurando aí, e aí, portanto, a Igreja do Rosário se insere nesse momento um pouco afastado desse complexo institucional, nos moldes de todas as igrejas do Rosário do Brasil, né, considerando que elas acolhiam, né, não à toa, né, a Igreja do Rosário dos homens pretos, acolhiam os homens pretos, acolhiam os escravos, né, os escravizados, desculpa. Bom, portanto, o que nós temos aqui? Nós temos um período colonial extenso, por uma série de valores de época e mesmo de vetores de desenvolvimento e de impedimento, né, de acesso à prosperidade desse lugar. Então, permaneceu-se como um aldeamento isolado, sem prosperidade durante muito tempo, se valendo desse lugar como uma fortificação para o impedimento da atual Minas Gerais. Tem toda essa história dos ciclos, né, econômicos da época.
Bom, a paisagem da modernidade, ela pega todo o século XX e o finalzinho do XIX. E aí nós estamos falando da Primeira República, nós estamos falando de um lugar marcado pela intensificação da transformação. A reestruturação foi de uma força assombrosa desse período também. Né? Nós temos aí a função portuária crescendo, comercial, lazer e cultura chegam junto, parques, praças, teatros, cinemas, já se faz uma cidade que se quer moderna, já se moderniza, já tem-se, né, uma cidade que prospera por conta da economia cafeira. E chegamos agora na paisagem da contemporaneidade, né, do território da contemporaneidade da área central, que aí a gente já situa em fins do XX e século XXI propriamente, onde nós estamos vivendo. Né? Nós estamos falando de um território urbanizado já numa escala metropolitana, né? Os aterros continuaram sendo principais agentes de mudança, né, geomorfológica desse lugar. O porto gerou uma série de impacto ambiental e também sociocultural no lugar, especialmente com o uso de indústria associado. Né? E a verticalização foi, sem dúvida, uma agente de destruição de visibilidade desses marcos notáveis, incluindo a Igreja do Rosário, onde está o museu. A conservação do patrimônio edificado também, a maior parte dessas edificações foram modificadas por intervenções que rompiam radicalmente com o passado. Então, atualmente, Vitória detém um elemento, né, ali, outro acolá, um conjunto, ou de modo isolado, estruturas urbanísticas e arquitetônicas seculares, como a Igreja do Rosário. E, no entanto, nós sabemos que para a sua proteção é preciso uma base de políticas públicas integradas que possa gerar uma vitalidade sustentável nessa área, né, garantindo a sua dimensão econômica, social e ambiental, nesse contexto cultural também do museu. Bom, isso foi o aparato que eu falei para vocês, que seria sob o ponto de vista da história, né? E aí eu queria comentar agora brevemente sobre a caracterização da igrejinha propriamente, a Igreja do Rosário, né? A Igreja Nossa Senhora do Rosário, para falar mais nos termos corretos, né? O que nós temos? É uma igrejinha, o lugar do nosso museu, que foi construída, datada aí de 1765, para abrigar a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Como eu disse, a Igreja do Rosário vai refletir esse período, né, de devoção religiosa com as confrarias, as ordens terceiras, que possibilitavam reunir não só os seus fiéis, né, mas também agrupando condições sociais similares em torno de uma cooperativa e de uma ajuda, né, mútua. Então, numa mesma confraria, você tinha a perspectiva de devotos com os mesmos ofícios, grupos étnicos, enfim. Neste caso, garantia-se com que os negros escravizados e também os libertos tivessem a possibilidade na Igreja do Rosário de ter o seu solo sagrado para o enterramento dos seus corpos. Bom, enfim. É tombada pelo IFAM, como eu já disse, tem uma representação religiosa e cultural, né, que consiste numa singeleza, numa simplicidade de época, né, enfim, os pouquíssimos exemplares, como eu falei, do período colonial, que permaneceram durante essa assombrosa transformação arquitetônica modernizadora nas primeiras décadas do século XX. Então, portanto, tem-se a escadaria São Benedito, que dá acesso à igrejinha, no século XVIII, tombada a nível federal, né, com uso religioso. Bom, sobre a implantação, um pouco já caminhando para o fim, né, eu gostaria de falar que tem uma implantação, né, eu acho que só conhecendo mesmo, vendo fotos para entender melhor isso que eu estou falando, no alto de um morro, a encosta de um morro, antigamente conhecido como Pernambuco, e ali ele tinha um destaque, né, esse morro não era totalmente ocupado, como é pelo menos a sua grande parte de sua base, e ali nós tínhamos na antiga vila de Vitória a igrejinha. Bom, com os aterros e com a verticalização, essa visibilidade foi sendo perdida, cada vez mais o monumento foi se afastando, e hoje em dia o reconhecimento é quase que por frações de pequenos, né, pedaços de imagem, onde domina a palmeira,
integra um conjunto de igreja, escadaria e cemitério. E a característica arquitetônica, como eu falei para vocês, é tipicamente de construções jesuíticas, né? Um volume irregular. E eu acho que não cabe descrever toda a constituição arquitetônica, enfim, mas nós temos, né, 3 janelas, que são marcadas onde fica o coro, uma certa simetria fachada, com uma torre cimeira única, né? Enfim, nós temos todo um referencial do repertório barroco, com algumas ramagens de algo que remete como um alto relevo, né, ao rococó também, como estilo, se for para caracterizar. E a presença na paisagem, quer dizer, durante cerca de 2 séculos, marca esse lugar, estava ali presente, e a iconografia mostra muito isso, né, essa massa edificada, com fundo verdejante, né, dessa vegetação do maciço central, sendo sempre valorizado por estar numa cota maior, né, em relação aos edifícios do seu entorno. Né, nós temos, mais adiante, né, um relato da historiografia local que fala que o lote fronteiriço, a Rua do Rosário, era uma das mais tradicionais ruas da cidade. Recebeu calçamento em 1865, quer dizer, 100 anos depois, garantindo a visibilidade, uma situação bastante privilegiada do edifício, né? E aí a expansão do tecido que cerca o limite do edifício, o loteamento dessa imposta, abertura de novas vias no fundo do lote da igreja, laterais também, fazem com que a Rua do Rosário e a sua escadaria, né, tenham um impedimento, um encobrimento quase que total do edifício. Estou repetindo isso, porque são as palmeiras que garantem, né, que denunciam, que mostram, que desvelam a presença da Igreja do Rosário na atualidade. Bom, isso tudo para mostrar que nesse segundo momento, né, da Igreja, como que perdurou alguns séculos e desapareceu também em outros séculos muito rapidamente, né? Perdurou muito tempo e desapareceu muito rápido. A sua perspectiva de acesso, de visibilidade, de estar inserida na vivência desse lugar, né? Do ponto de vista do cotidiano da cidade, das dinâmicas da cidade. E nós temos também, e aí resgatando, para finalizar a nossa conversa, um material como já falei para vocês, do Plano de Proteção da Paisagem, que ele é muito interessante porque, na ocasião, o que foi feito? Né? Fez-se um estudo de alturas de edifícios ao entorno da edificação. Como ele está numa colina, né, você tem alturas diferenciadas. Então, você tem mais baixos, né, a proposta de edificações mais baixas na parte de trás e nas laterais, descendo, chegando na avenida principal, né, Jerônimo Monteiro, a parte de maior fluxo de carro, antes de chegar nessa parte de aterramento mais extenso, que eu falei que a cidade é crescida por aterros, né, também edificações que vão sendo mais baixas, inclusive assim, a perspectiva de você construir um cone visual que você venha da frente do mar, já tão longe, e possa ver essa capela. Então é muito minucioso, foi um estudo muito interessante, que há um indicativo, inclusive, de demolição de edificações. Né? Isso do lado da igreja, propriamente, onde você tem o contorno da escadaria, quer dizer, para que você possa trazer a escadaria junto, e na área frontal à escadaria também, que teve um impedimento visual muito grande. Né? Então, isso está disponível, quem tiver interesse de conhecer com mais minúcia, e entender essa perspectiva que a gente traz, né, de que falar do museu significa falar da igreja, significa falar da cidade onde ela se insere. Bom, caminhando para o fim da minha fala, eu queria ter assim algumas palavras para a conclusão. E novamente eu vou me deter no meu texto para que eu possa fechar o tempo que o meu convite foi, né, recomendado. Bom, vamos lá. A garantia de proteção e preservação de uma edificação de valor histórico, cultural, artístico, simbólico, afetivo, de paisagem, a exemplo da Igreja do Rosário, dos Homens Pretos e do Museu São Benedito do Rosário, é um processo dinâmico de gestão e planejamento do território, do edifício e do museu, que não se faz de uma única vez. Certamente não há fórmulas prontas, mas o momento atual exige a intensificação desse debate e uma ação pública com o objetivo de que recuperar e reimaginar este lugar de valor
imensurável, que não se consegue medir de tão valoroso, seja uma pauta de emergência, né? Bom, o debate sobre proteger, preservar, recuperar, reimaginar a Igreja do Rosário dos Homens Pretos e do Museu São Benedito do Rosário precisa se tornar um tema, portanto, que desperte o interesse de todos e que anteveja necessidades cruciais de uma ação articulada das instâncias governamentais e setores da vida privada, de participação social e gestão pactuada desse lugar, de integração de políticas públicas municipais, estaduais e federais, e, sobretudo, de ações educativas de valorização do patrimônio cultural do município de Vitória, fazendo da igreja e do museu uma das peças de uma engrenagem ampliada, tanto para o entendimento e valorização do conjunto de edificações, do patrimônio de bens móveis de interesses de preservação, não só dessa área, mas sobretudo dessa área central, quanto do patrimônio imaterial, que aqui não vou tratar, mas que tem o caso da Igreja do Rosário, tem a longeva, a procissão de São Benedito, realizada todo 27 de dezembro, que é uma das coisas de um reconhecido valor cultural e de um patrimônio que articula toda uma vida ali, da população, junto com essa igreja que sempre existiu. E é muito emocionante sob a perspectiva da religiosidade, cultura, como um modo de vida, Bom, eu concluo dizendo que isso somente pode ocorrer se despertar motivação política, participação social, reconhecimento de sua inegável importância para o desenvolvimento econômico, social, sustentável da área da cidade, incluindo esse bem tão precioso que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E aí nós estamos falando também do Museu São Benedito do Rosário, que atualmente encontra-se sem acesso ao público, mas que certamente vai retomar suas atividades no momento oportuno e obrigada. Um abraço a todos. Obrigado, professora Marta. Martinha, devota de São Benedito, defensora aí do nosso patrimônio, muito obrigado. Obrigado a você também que está nos assistindo e vamos agora conhecer o Centro de Documentação da Mitra Arquidiocesana de Vitória. O Centro de Documentação coordenado pela bibliotecária Giovana Valfré, que tem sido de suma importância para a obtenção de documentos pessoais e na memória e na preservação da nossa história. Então, vamos agora ouvir Giovana Valfré. Olá, eu sou Giovana Valfré, sou a coordenadora do Centro de Documentação da Arquidiocese de Vitória, sou bibliotecária formada pela universidade e desde 2004 eu iniciei um projeto aqui na Arquidiocese de Vitória, na Mitra, ou na Cúria Diocesana de Vitória, para centralizar toda a documentação que essa arquidiocese produziu e produz. Nosso acervo é formado por mais de 1000 livros manuscritos, todos com informações extremamente importantes relacionadas à vida das pessoas, principalmente das pessoas, hoje um acervo imenso, e principalmente dos imigrantes italianos, aqueles que chegaram no Espírito Santo e foram aqui constituindo sua família e fazendo sua vida. Nós temos livros de registros de batismo, casamento, óbito e uma documentação também mais recente, que é a documentação dos sacramentos, que estão nas paróquias e que estão aqui também. Todo livro, quando chega aqui na Cúria Metropolitana de Vitória, ele passa por um tratamento, uma limpeza, que a gente chama de higienização. Depois ele é identificado,
através de uma ficha de identificação, depois ele é indexado à nossa base de dados e digitalizado. E depois de digitalizado, ele pode ficar disponível para que as famílias e para que a nossa equipe possa fazer buscas, né, e assim futuramente até emitindo, se for necessário, certidões a partir dos dados que constam nos livros. Esse acervo é um acervo também que a gente considera raro, porque não são livros que têm cópias, né? Nós temos apenas o exemplar que está na Cúria. Então, o nosso trabalho também é de preservar essa informação que está contida nesse papel. Então, o nosso acervo tem início aqui em 1810, os livros a partir de 1821, das várias paróquias e regiões da Arquidiocese de Vitória. Além dos livros de registros de sacramentos, que até a Constituição, até a República, a igreja era considerada o cartório, porque somente ela registrava as pessoas. Então, além desses documentos, nós também temos os chamados livros administrativos. Em sua grande maioria, livros tombos, onde a gente conta com apenas com informações que o padre fez daquela localidade quando ele chegou. Então, são informações que constam muitas informações e características daquele lugar e de lugares até que nem existem mais. E além de todas as outras informações sobre a pastoral, sobre a vivência da igreja, a atuação da igreja e das comunidades eclesiais em todo o Espírito Santo e principalmente nesses 15 municípios que compõem a Arquidiocese de Vitória. Então, o Centro de Documentação, em 2004, através desse projeto, ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem confiança de deixar a documentação aqui, já que essa documentação antes ficava apenas na paróquia, e que essa documentação fosse centralizada, e a partir desse trabalho, as pessoas viram que podiam confiar e que realmente estava tendo um tratamento e estava sendo protegida aquela informação. Além dos livros, né, que a gente fala que são os livros manuscritos, nós também contamos com um acervo importantíssimo de fotografias. O nosso, que a gente chama de acervo iconográfico, com mais de 7.000 fotografias no nosso acervo. Os primeiros bispos do Espírito Santo, todo o registro fotográfico que eles têm, né? Principalmente o Dom João Batista da Mota e Albuquerque, que foi nosso primeiro arcebispo. Ele faleceu em 1984, mas ele estava aqui desde 1957, quando ainda nós éramos Diocese do Espírito Santo e não Arquidiocese de Vitória, que só foi criada em 58. E esse acervo fotográfico é um acervo fotográfico belíssimo, principalmente em fotos preto e branco, e a gente encontra nessas imagens muitas informações de Vitória, muitas informações do povo capixaba. Então são informações que estão contidas nas fotos, as fotos são, nós guardamos e fizemos um projeto, né? Realizamos um projeto em 2012, onde nós acondicionamos, higienizamos e indexamos todas essas fotografias, e então guardamos aqui e também elas estão digitalizadas. Os livros, né, depois de acondicionados, eles ficam aqui, né, numa caixa acondicionadora e fica depois no arquivo central. O nosso trabalho aqui não é apenas de cuidar de um acervo histórico e permanente. O acervo da própria empresa, né, da Mitra Arquidiocesana de Vitória, que é o braço jurídico da Arquidiocese de Vitória, também tem o seu arquivo contábil, também tem seu arquivo de departamento pessoal, que nós também cuidamos e guardamos aqui no SEDOC, aqui nesse prédio todo onde funciona a Cúria Metropolitana de Vitória. Então, o Centro de Documentação, ele veio para, principalmente, somar, né, principalmente atender uma clientela também, seja ela interna, com os padres ou os funcionários da Cúria, mas também uma clientela externa, que são os pesquisadores de árvore genealógica, os pesquisadores de cidadania italiana e as pessoas que vêm em busca da sua história familiar também, que vêm buscar seus sacramentos, suas certidões, seus registros, de alguma forma nós encontramos aqui.
Então, nós sempre tentamos atender da melhor forma possível. Ainda falta muito para que esse centro de documentação tenha uma busca e uma resposta mais ágil para os nossos pesquisadores e aqueles que nos procuram. Mas nós temos tentado fazer, ao longo desse tempo, o melhor possível para atender todas as pessoas que nos procuram. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, de como é feito lá na sala que nós chamamos de processamento técnico. Vocês vão ver que hoje está vazio, não tem pesquisador por causa da pandemia, né? Nós estamos trabalhando apenas em 2 pessoas numa equipe de 6, mas nós estamos aqui para fazer sempre o atendimento via telefone, via e-mail, sempre funciona muito bem, né? E a gente tem dado o retorno na medida do possível, do que é possível com esse número tão reduzido de pessoas, mas nós temos tentado dar as respostas necessárias àqueles que nos procuram. Curta e compartilhe a nossa página. Amanhã teremos um bate-papo, uma conversa com a turismóloga Soraya Costa, falando sobre o turismo, essa junção da cidade, trabalhando a nossa história. Não perca amanhã, então, Soraya Costa sobre turismo e patrimônio histórico. A Irmandade São Benedito do Rosário agradece a sua audiência.